Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula número 4 do módulo Conhecendo HP12C do nosso curso de Matemática Financeira com HP12C. Vamos ver agora um pouquinho sobre funções envolvendo dois números, na verdade, as operações básicas da calculadora. A tecla soma, ela soma o conteúdo de x com y e apresenta o resultado no visor x. A tecla de subtração, que é essa aqui, ela subtrai o conteúdo de x do conteúdo de y e apresenta no visor o resultado. A tecla multiplicação, ela multiplica o conteúdo de x com y e apresenta no visor. E a tecla de divisão divide o conteúdo de y pelo x e apresenta no visor. Percebam, para facilitar o processo de entendimento da operacionalização da calculadora, basta perceber o seguinte: primeiro, como já foi dito anteriormente, todas as operações dessa calculadora elas se dão obrigatoriamente nas memórias y e x, e sempre no sentido da seta, y para x, né? Ou seja, se eu digitar a operação soma, ele vai pegar y e somar com x. Se eu digitar a operação subtração, ele vai pegar x menos y. Se eu digitar multiplicação, ele vai pegar y vezes x. E se eu pegar e digitar divisão, ele vai dividir y por x. Ok? Então percebam o seguinte: por que é fácil? Mais uma vez, esse procedimento é muito parecido com a forma como nós faríamos o cálculo à mão, né? Dificilmente nós faríamos um cálculo dessa forma como eu estou mostrando aqui. Por exemplo, colocaríamos 5 menos 4, passaríamos o traço e o resultado em cima. Quer dizer, essa forma aqui ela não existe, nós não usamos, né? Nós não costumamos fazer o cálculo dessa forma. Como é que nós efetuamos os cálculos? Desta forma. Então, eu entro sempre, se eu estou fazendo uma operação de diminuição, o que nós vamos fazer? Pegar esse valor e diminuir do de cima, ou seja, 6 menos o 4 e o resultado em 2. Então, percebam que está sendo sempre de cima para baixo. Vamos ver então como ficaria aqui algumas operações algébricas usando a nossa calculadora HP12C. Calcule agora o resultado de 10 vezes 6,5 menos 7 vezes 4. Nós já sabemos, pelos nossos conhecimentos de matemática, que as operações de multiplicação ela têm prioridade. Então, na verdade, eu devo primeiro fazer 10 vezes 6,5 e depois 7 vezes 4 e o resultado dessas duas diminuir. Bom, como é que eu faria isso na HP12C? Então, primeiro, eu faço a primeira operação. Então, entro com o primeiro valor, 10, digito Enter. Em seguida, com o segundo valor, 6,5, aperto multiplicação. Então, o visor exibe o resultado, que é 65. O que é isso? Ele multiplicou 10 vezes 6,5 e exibiu o resultado em x. Então, já tenho a primeira parte da equação resolvida. Agora eu vou para a segunda parte. Então, digito 7, aperto Enter, 4 vezes, né? Se eu até a tecla vezes, ele calcula o resultado dessa multiplicação, tá? Então, como eu tenho um valor anteriormente calculado que está em y e esse resultado dessa multiplicação está em x, se eu simplesmente apertar a tecla menos, ele já efetua diretamente essa subtração e já apresenta o resultado, que é 37. Então, nessa etapa aqui, ele pegou 7 vezes 4 e subtraiu do resultado anterior. Outro exemplo: como é que nós calcularíamos o resultado de 1 dividido por 1 mais 0,08? Mais uma vez, nós entraríamos com o primeiro valor, eu poderia fazer 1 Enter, 0,08 mais, ou seja, resolveria a parte aqui embaixo, que estão entre parênteses, e o visor já me exibiria esse resultado, o resultado dessa conta, que é 1,08, e em seguida, bastaria apertar a função no inverso de x, que ele pegaria isso aqui e percebam que aqui eu fiz apenas esse cálculo, como se ele estivesse aqui em cima, mas o resultado que nós queremos é o inverso disso. Então, ao apertar inverso de x, ele me retorna o valor, que é 0,93. Outro tipo de operação algébrica também: calcule o resultado de 100 dividido por 1 mais 0,10 elevado à quarta. Como nós resolveríamos essa equação usando HP12C? Primeiramente, resolveria a parte embaixo do problema. Então, 1 Enter, 0,10 mais 4 eleva, certo? Então, aqui ele daria 1,46, que é o resultado da parte de baixo da equação, do denominador da equação.
E em seguida, pediria para que ele invertesse o valor e multiplicasse por x. Né? Então, ele mostraria o resultado de 68,30. Né? Eu teria outra forma que também calcular, mostrar o resultado dessa equação. Digitaria o primeiro valor, que é o numerador, sem Enter. Né? E em seguida, a parte de baixo do cálculo. Então, um Enter 0,10 mais, resolveria essa equação aqui, essa parte entre parênteses, elevaria a quarta potência. Né? Então, usando a função y elevado a x. Né? E depois, bastaria apertar a tecla divisão. Né? Então, eu estaria dividindo o 100 pelo resultado do denominador da equação. Vamos agora mostrar como ficaria isso, então, direto na HP 12C. No primeiro caso, né? Seguindo a primeira sequência, resolveria a primeira parte que está entre parênteses. Né? Então, 1 Enter 0,10 mais 4 eleva 1,46. Resolvi a parte de baixo, o denominador da equação. Em seguida, inverteria, que daria 0,68 e multiplicaria por 100. 100 vezes. Então, 68,30 resolvi a equação. Né? Seguindo o segundo modelo, entraria com o primeiro valor, 100, Enter. Em seguida, digitaria 1 Enter, ponto 10 mais, elevaria a quarta potência, 4 elevado, daria 1,46. E agora apertaria a tecla divide, dando o resultado de 68,30. Ok? Continuaremos na nossa próxima aula.